Vivendo o Caminho Infinito. Tradução Natanael Almeida, 2020. Capítulo 2. Alcançando a experiência de Deus. Devemos entender que a mensagem do Caminho Infinito não é dar ao mundo um novo ensinamento, mas dar ao mundo uma experiência. O Caminho Infinito é, na verdade, uma experiência de Deus, uma experiência de Cristo. O Caminho Infinito não são seus escritos, palestras ou aulas. Esses são os instrumentos que nos conduzem ao Caminho Infinito. Mas o próprio Caminho Infinito é a experiência de Deus. Um dia ficou claro para um estudante sério, enquanto meditava sobre o assunto do deserto e da água, que falar ou pensar sobre a água não saciaria sua sede, nem mesmo ver ou tocar a água o satisfaria. Somente bebendo e, portanto, experimentando a água, a sede é saciada. Quase desde o início percebi que não importa qual verdade ou quanta verdade saibamos. A verdade não é um agente de cura. O que sabemos da verdade é apenas um passo que leva a um certo estado de consciência, e esse estado de consciência é a agência da cura. Quando alguém não conhece a letra correta da verdade, é muito difícil adquirir o espírito ou a consciência que leva à experiência real de Deus. Portanto, a leitura e os estudos fervorosos da letra da verdade são passos para abrir a consciência para uma experiência final. E quando essa experiência ocorre, uma vida harmoniosa é rapidamente revelada e manifesta. É essencial que compreendamos a natureza de Deus. A menos que conheçamos a natureza de Deus, não há como conhecer a natureza da verdadeira oração. Porque a oração é o caminho que leva a Deus, e é através da oração que fazemos nosso contato com Deus. É por meio da oração e da comunhão que temos a experiência de Deus. Se orarmos e nossas orações não forem respondidas, podemos ter certeza, como Tiago disse, que é porque temos orado erroneamente. Se estivermos orando, isto é, conhecendo a verdade e não chegamos à demonstração de harmonia em nossa experiência, podemos muito bem ser honestos com nós mesmos e admitir: tenho orado mal, não tenho orado corretamente, eu não sei orar. Se fizermos essa admissão, seremos capazes de dar o próximo passo e dizer: é porque não conheço a Deus. Se eu conhecesse a Deus, saberia orar. Agora, o que é Deus? Se levarmos em nossa meditação a pergunta: o que é Deus? Em uma última análise, seremos conduzidos ao segredo da oração. E, quando tivermos alcançado a oração, meditação ou comunhão corretas, seremos conduzidos a uma experiência de Deus, que é um paz. C. Quieto para qualquer forma de erro que possa nos tocar. Na verdade, continuando na experiência de Deus, impedirá que cerca de 90% dos problemas do mundo nos afete. E o pouco que pode nos tocar será resolvido rapidamente. A meditação é um dos ensinamentos mais importantes na mensagem do Caminho Infinito, mas muitas pessoas, mesmo depois de 1 ou 2 anos de estudo, ainda não sabem meditar. Existem estados e estágios de meditação, assim como existem estados e estágios de oração e a consciência de cura. Eu gostaria agora de lhe dar uma forma simples de meditação, que por si só levará a um senso de oração mais elevado do que você já conheceu antes. Ao longo desses escritos, você encontrará várias ilustrações e meditações. Isso é porque uma dada agora pode não ser necessário daqui a 1 ano, enquanto outra pode ser mais adequada para você posteriormente. Assim, você progride de um estado para outro até a forma mais elevada de meditação na qual nenhum pensamento entra. O primeiro passo na meditação é tornar-se fisicamente confortável. Sente-se ereto,
com a coluna reta, os pés firmemente plantados no chão, as mãos relaxadas no colo e respire normalmente. Não há razão mística ou oculta para isso. É muito simples. Quando o corpo está perfeitamente confortável, não se tem consciência disso. Pode-se estar, em certo sentido, ausente do corpo e presente com o Senhor, presente com a verdade. Daí você vai para o assunto. O que é Deus? Pela sua leitura e estudo, você tem algum conceito do que Deus é, mas esse conceito pode facilmente ser de outra pessoa. Nessa meditação, você não está interessado no conceito de Deus de outra pessoa. Você está interessado apenas em perguntar: o que é Deus? E recebendo a resposta de Deus. O reino de Deus está dentro de você, então a resposta deve vir de dentro do seu próprio ser. Depois de fazer a pergunta, assuma uma atitude de escuta, como se estivesse esperando a resposta. Enquanto você espera, os pensamentos virão e você os receberá bem. Esses pensamentos podem seguir a linha a seguir, mas não necessariamente, porque serão individuais com você. Rapidamente, você perceberá que Deus é vida, não apenas porque a Bíblia e os livros metafísicos dizem isso, mas porque já está claro em sua mente que sem vida no mundo não haveria nada. Portanto, se Deus se manifesta de alguma forma, deve ser como vida. No momento em que esse pensamento vem, você começa a pensar na vida do homem, sua vida. Se você é pai, pensa em como essa vida se tornou a vida de seu filho. Bem aí você começa a ver: ora, espere um minuto. Eu não poderia ter dado vida a essa criança. Eu não sei como dar a vida. Agora, como a vida se comunicou ao meu filho, você logo percebe que havia uma atividade ocorrendo dentro da mãe, para a qual a mãe era apenas um veículo. Você pode ter mais pensamentos ao longo dessa linha e por fim perceberá que as árvores estão vivas, as flores estão vivas, os peixes e os pássaros estão vivos. Acabamos de dizer que Deus é vida. Então, essas coisas que chamamos de árvores, o canto dos pássaros e a fragrância da flor são todos Deus. Deus expressando a si mesmo. Expandindo ainda mais a meditação, você verá que uma semente, até que seja plantada no solo, não pode germinar. Ela permanece uma semente. Para todo sempre ela permanece uma semente até que a vida, agindo sobre ela, desperte a vida nela. Aí novamente você vê a vida, e isso é Deus. Deus, permeando os elementos da terra e agindo sobre a semente, produz frutos, segundo sua espécie. Você contempla o universo, a luz e o calor do sol, o brilho das estrelas, o aumento e o declínio da lua, os planetas, a formação das nuvens e novamente louva a Deus. Eles estão vivos, vivos, vivos. Deus é vida. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra a obra de suas mãos. Tudo é Deus, revelando-se Deus, anunciando a si mesmo. Salmos 19:1. Ao olhar para a infinidade das formas de flores, frutas, árvores, folhagens, a infinidade da vida no universo, de repente você percebe a natureza da oração e pensa: espere um minuto. Todas essas coisas existem sem ninguém orando por elas. Essas coisas existem como a atividade do próprio Deus, sem qualquer intervenção, petição ou afirmação humana. E eu tenho orado por essas coisas, por suprimentos, por beleza, por harmonia. E aqui estão elas. Elas são o próprio Deus, não algo separado e à parte de Deus. Elas são a própria vida e já estão aqui. Em breve você compreenderá que a oração é o reconhecimento de que a vida já é e que Deus é essa vida independentemente da forma como ela aparece.
que não precisa ser orada por, seja no antigo sentido da petição ou em novo sentido de afirmação. Você começa a ver que a oração é meditação silenciosa, ponderação e reconhecimento de Deus como a fonte de tudo o que existe, reconhecendo Deus como a própria vida ouvida no canto do pássaro, a própria vida na fragrância da flor. Você começa a entender a onipresença e a compreender que a oração é o reconhecimento da onipresença de Deus como a vida de todas as formas. Nesta meditação, você pode pensar em nada além de Deus como vida, mas em alguma meditação futura você ficará impressionado com o fato de que os pássaros e os peixes estão sendo alimentados. Assim também as flores e as árvores estão sendo alimentadas com chuva, sol e com a substância da terra. E então você diz: ora, Deus é amor. Não porque João disse isso nas Escrituras, mas porque é evidente que Deus não é apenas a vida das árvores, das flores e dos pássaros, mas Deus é amor, porque Deus os alimenta e sustenta. Deus não está apenas criando, mas Ele também está mantendo, sustentando, alimentando e protegendo. Você pode passar horas nas quais verá a natureza de Deus como amor aparecendo neste universo visível. Outro dia, em sua meditação, chegará à constatação de que quando você planta um coco, você obtém um coqueiro. Quando você planta um mamão, você obtém um mamão. Quando você planta um abacaxi, você obtém um abacaxi. E então você saberá que Deus é lei. Deus é lei e não há exceções à lei de Deus. Branco gera branco, preto gera preto, e uma combinação de branco e preto gera uma combinação de branco e preto. Esta é uma lei. Então você verá que não precisa proteger nada nem ninguém, porque a lei de Deus é a proteção para a sua própria criação. Deus é primeiro o Criador de tudo, e isso faz com que tudo seja a própria imagem e semelhança de Deus. Deus é o mantenedor e Deus é a lei de sua própria criação. Essa compreensão é uma forma elevada e eficaz de oração. Uma vez que Deus é a vida de todos, e a vida de Deus sendo eterna e imortal, tudo que existe é eterno e imortal. Deus é amor, mantendo e sustentando sua própria criação. Deus é lei, a lei de eternidade e imortalidade. Deus é a própria lei da saúde, harmonia, integridade, santidade e perfeição. Veja, a meditação é realmente oração, e oração é meditação. Assim como um grão de areia não constitui uma praia, você pode ver que toquei apenas na superfície do tema da meditação. Você pode continuar por 1 ano, ou 2, ou 3, com a mesma pergunta: o que é Deus? E em cada meditação receba uma resposta diferente, e com cada resposta virá um conceito novo e mais elevado da oração. Algum dia, enquanto medita e pondera sobre esta ideia, o que é Deus, compreendendo agora a natureza da oração, você de repente descobrirá que não consegue mais pensar. Você chegou ao fim do pensamento sobre Deus e da oração. Então você ficará sentado ali, quieto, em paz, sem mais pensamentos, sem mais perguntas, sem mais respostas, apenas paz. O pensamento será acalmado, o ouvido interno se abrirá e uma respiração longa e profunda, como um suspiro de alívio ou uma sensação de alívio, provavelmente virá até você. É como se você estivesse fugindo de algo, como se um fardo estivesse caindo de seus ombros. Às vezes é como uma liberação de ar de dentro dos pulmões, às vezes uma respiração curta e rápida. Aparecerá de muitas maneiras diferentes, e quando essa liberação ou alívio vier, você estará tão cheio do Espírito que vai querer se levantar e fazer o trabalho que está por vir, ou talvez algum trabalho que tenha sido negligenciado. Com essa liberação virá a sabedoria divina, a orientação divina,
e a força divina. Por esse motivo, essa respiração profunda, esse clique ou liberação foi uma experiência de Deus, a presença ou atividade real de Deus em sua consciência. Pode se anunciar de alguma outra maneira, mas você saberá por sua reação. Você está formigando, há uma nova vida em você. Existe uma consciência que é mais do que sua individualidade humana, e você saberá que é a presença e a atividade de Deus em você. Agora você compreenderá Paulo quando ele disse: Eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. Você terá um sentimento, um conhecimento interior. Este é o próprio Cristo que estou experimentando. Esta é a presença e o Espírito de Deus. Através de mim, Ele faz todas as coisas. Ele vai antes de mim para fazer os lugares tortos retos. Ele vai na minha frente para preparar um lugar para mim. Ele é o cimento nas relações humanas, o amor que nos une, o entendimento entre mim e todos aqueles que encontro. Ele é a orientação, a sabedoria e a força para a tarefa que devo realizar. Ele é o poder de cura. Gálatas 2:20. Muitos estudantes espirituais acreditam que, se eles pudessem simplesmente transformar um corpo doente em um corpo saudável, o desemprego em um emprego, uma pessoa má em uma pessoa boa, isso seria demonstração espiritual. Por favor, acredite em mim. Essas não são demonstrações. Esses são os efeitos da demonstração. A demonstração é a consciência da presença de Deus, a respiração profunda, o clique ou a sensação de liberação. Isso é demonstração. Quando você consegue isso, saúde, emprego, suprimentos, casa, companheirismo, o que for necessário, seguem automaticamente, porque essas são as coisas acrescentadas. Na mensagem do Caminho Infinito, você descobrirá que não podemos demonstrar pessoa, lugar, coisa ou condição. Podemos demonstrar apenas a presença de Deus, a atividade de Deus em nós, a realização de Deus. Quando alcançamos essa demonstração, todas essas coisas são acrescentadas a nós. Se acreditássemos por um momento que temos alguma maneira de demonstrar saúde ou riqueza para amigos ou alunos, enganaríamos primeiro a nós mesmos e depois a eles. Não temos poder para demonstrar saúde ou suprimentos para ninguém, mas podemos demonstrar a presença de Deus. Podemos ficar muito quietos por dentro e, com paciência, chegar a um estado de consciência onde sentimos a própria presença viva de Deus, onde sentimos a agitação e a atividade de Deus dentro de nós, onde sentimos uma liberação tão completa dos medos humanos que sabemos que Deus está em campo. Isso é tudo que podemos fazer. A partir daí, é a presença de Deus que faz qualquer ajuste necessário na mente ou corpo, espírito ou alma do amigo ou aluno, e traz sua liberação da discórdia, desarmonia ou falta. Nosso Mestre, Cristo Jesus, disse que não podia curar ou alimentar. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. E eu digo a vocês que não podemos ir além da demonstração de Cristo Jesus. Você nunca será capaz de curar e alimentar multidões. Você será capaz de demonstrar somente a presença, poder e atividade de Deus em sua própria consciência. E então Ele, o Pai dentro de você, multiplicará os pães e peixes, curará as multidões e até ressuscitará os mortos. Ele fará isso. Sempre que você fizer qualquer trabalho de natureza espiritual, oração, comunhão ou tratamento para você, sua família, amigos ou alunos, lembre-se disso. Você não pode curar ninguém. Você não pode alimentar, empregar ou enriquecer ninguém. Portanto,
Afaste-se dessa reivindicação. A reivindicação pode ser John Jones ou Mary Smith. A alegação pode ser câncer ou tuberculose. Pode ser pobreza, carência, limitação ou infelicidade. Qualquer que seja a afirmação, abandone-a e perceba que só há uma coisa que você pode fazer: obter a percepção consciente da presença de Deus. Como você consegue isso? Existem centenas de maneiras. Como um iniciante, você se senta e pondera: o que é Deus? O que é a oração? E então fique quieto e espere a resposta vir. Ou, em outro momento, Pai, eu sei que a saúde física está aqui hoje e amanhã pode ir embora. Uma pessoa pode ter um coração perfeito hoje e morrer de doença cardíaca no próximo ano. Ele pode ter pulmões perfeitos hoje e tuberculose no próximo ano. Portanto, sei que simplesmente ter um coração e pulmões perfeitos não é saúde. Agora, Pai, o que é saúde espiritual? Já que não há nenhuma maneira possível para você sequer pensar sobre isso, você rapidamente se acomodará nessa atmosfera pacífica de escuta, e quando a liberação vier, você terá alcançado a consciência da presença de Deus. Alguém pode vir precisando de ajuda para emprego. Você não é uma agência de empregos, nem um empregador. Portanto, não há nada que você possa fazer humana ou mentalmente a respeito desse problema, mas você pode sentar-se calmamente e perceber: Pai, não posso fazer nada por mim mesmo, mas ao atingir a percepção consciente de tua presença, a harmonia se tornará evidente. Então você medita. Não faz diferença se você medita sobre o que é Deus, o que é oração, o que é saúde, o que é emprego. Contanto que você medite sobre alguma ideia divina até chegar ao fim daquele assunto em particular. Então você se encontrará em paz. Não tente manter a mente humana imóvel ou parar os pensamentos, porque isso é impossível. Ninguém jamais conseguiu fazer isso. Mas à medida que você medita sobre o assunto que escolheu, a mente humana por si mesma se tornará muito quieta, muito silenciosa. Se alguns pensamentos errantes continuarem correndo, não se preocupe, eles não irão interferir na atividade de Deus. Pense sobre a ideia espiritual enquanto os pensamentos surgirem, e logo a paz descerá sobre você e a resposta virá. Pode vir em um versículo da Bíblia ou como uma verdade espiritual. Pode ser uma garantia interior de que tudo está bem ou uma profunda sensação de paz e libertação. Por outro lado, pode acontecer apenas com uma respiração profunda ou um clique. Não haverá dúvidas sobre isso, e você esquecerá o problema, esquecerá a solução e continuará com seus negócios até que de repente alguém liga e diz: tenho um trabalho maravilhoso, ou estou me sentindo melhor, ou estou completamente curado. Às vezes, no entanto, você receberá uma ligação e a pessoa dirá: não estou me sentindo melhor. Na verdade, estou me sentindo pior. Então é melhor você orar novamente. Quando isso acontecer, não se incomode, apenas volte e ore novamente. Se seu amigo ligar todos os dias durante um ano, continue orando. Existem boas razões pelas quais nem todos recebem uma cura instantânea, razões que são boas tanto para o praticante como para o paciente. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, ele pretendia mostrar o princípio do suprimento, mas os hebreus não conseguiram ver isso. Eles queriam apenas ser alimentados. Você pode ter um aluno ou amigo, ou mesmo um membro de sua família que esteja interessado no momento apenas nos pães e peixes, uma cura. Ele pode receber uma cura, talvez várias, mas chegará o dia em que ele mesmo deverá aprender a demonstrar a presença e o poder de Deus em sua própria consciência. Às vezes, um pequeno atraso, ou às vezes um longo atraso,
é bom e necessário para revelar que não vamos a Deus em busca de pães e peixes. Nós vamos a Deus por Deus, e quando temos Deus, os pães e peixes são adicionados a nós. Como você se sentiria em relação a um suposto amigo que era seu amigo apenas pelo que conseguia de você? Você logo perderia o interesse por essa amizade. Mas é uma alegria dar a um amigo, contanto que ele não espere que você dê. Assim é com Deus. Quão generoso e maravilhoso é Deus, quando amamos a Deus por Deus, quando buscamos Deus por Deus, quando tudo o que queremos na vida é a obtenção da experiência de Deus. O salmista diz: como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Deve haver apenas um objetivo quando meditamos ou oramos, e esse objetivo é ter uma experiência de Deus, uma percepção, uma consciência da presença de Deus. Salmos 42, 1, 2. Nunca tente curar ou enriquecer ninguém, mas ore apenas pela realização de que eu e o Pai somos um. E quando você tiver obtido isso, seu paciente, se for receptivo e responsível, será curado. A resposta para a pergunta: por que nem todos são curados e curados mais rapidamente? Encontra-se na parábola do semeador do Mestre. Quando não há profundidade de amor de Deus e nenhuma profundidade na busca por Deus, a semente não cria raízes. Claro, se essas pessoas continuarem voltando, elas desenvolverão uma maior profundidade de fertilidade. A semente espiritual que cai em solo fértil produzirá grandes frutos. Isso não significa que você, alguma vez, deva sentar-se em julgamento ou condenação. Nem significa que você deva recusar ajuda a ninguém. Mas é uma explicação porque você pode trabalhar mais tempo com algumas pessoas do que com outras. Mesmo o solo estéril acabará por adquirir alguma fertilidade se você trabalhar com ele pacientemente. Não se entregue à autocrítica ou ao julgamento de seu amigo ou aluno em particular não responder rapidamente. Não é sua culpa, não é culpa de Deus, nem é culpa do ensino. Quando uma pessoa segue um ensino espiritual com sinceridade, com verdadeira integridade e com o amor de Deus em seu coração, ela alcançará seu objetivo. Há verdade suficiente em qualquer ensino espiritual para capacitar o estudante a alcançar seu objetivo final, em proporção com sua própria integridade, lealdade e fidelidade a Deus. É a aplicação incorreta dos termos lealdade e fidelidade em relação ao professor, um ensino ou uma organização que às vezes nos leva a um desvio. Todos podem alcançar, nesta vida presente, um alto grau de felicidade, plenitude e perfeição. E se o solo for fértil, ele pode atingir o grau pleno de místico, ou cristandade, a filiação espiritual divina. Todos podem alcançar alguma medida, e uma medida muito boa e harmoniosa, mas tenha certeza de que será na proporção em que ele compreender que o objeto e a intenção da meditação, oração ou comunhão é a experiência de Deus. Portanto, sempre que você se sentar para ajudar uma pessoa, ou gatos, cães, pássaros ou plantas, apenas esqueça-os e diga: tudo que eu busco, Pai, é a realização da tua presença. Em seguida, medite ou ore de qualquer uma das maneiras que foram mostradas, e cada meditação levará à etapa final em que você não ora de forma alguma, onde você apenas espera e deixa uma sensação de paz envolvê-lo, culminando na liberação. Essa liberação em si é a presença que vai antes de você para endireitar os lugares tortos.